Você ouvirá agora um programa com a produção independente e a responsabilidade de seus idealizadores. Quando a noite chega, a esperança se renova. É hora de fortalecer o espírito e viver o poder da fé. Começa agora o programa O Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Mercado e Açougue Suprilar. Toda a variedade em carnes, hortifrutis, cereais e muito mais para você fazer as suas compras. Suprilar, também distribuidora de gás e água. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, 759-8173-0404, na Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. JR Cell, assistência e acessórios, películas, fones de ouvido, capas e muito mais. JR Cell, assistência e acessórios. Telefone 759-8819-3317. Chaveiro e variedades, atendimento residencial. Variedades, tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. Chaveiro e variedades no Cajueiro, depois de Veiga. Zap 71999671203. Falar com Francisco. Rosângela Coelho, corretora de imóveis. Você que precisa encontrar ou vender o seu imóvel, casa, apartamento, terreno, sítio, locação comercial, aluguel, financiamento pela Caixa. Telefone 759-8354-6464. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transporte e Locações, serviço em chaparia e pintura, estética para o seu carro, em frente à antiga Comag, atrás do Posto São Paulo. Telefone 759-9996-9999. Oficina Garagem, Transporte e Locações. Você conectado com Deus. No ar, Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. Muito boa noite, gente. Muito boa noite todo o povo lindo, amado e abençoado aqui da cidade de Santo Antônio de Jesus. E Santo Antônio hoje tem festa, né? Feriado, aniversário aqui da cidade. 145 anos, viu, Mário? 145 anos aí, tá bom? A cidade está movimentada, hoje tem festa aí no espaço ali do São João, e a cidade está movimentada, mas tem muita gente em casa agora, no aconchego do seu lar, e tá ouvindo aí a rádio, tá bom? Você também que está aí através do Instagram, através do Facebook, e também a gente vai colocar depois no YouTube. Seja muito bem-vindo ao programa O Poder Extraordinário da Fé. Vamos ficar juntos até as 21 horas. Eu me chamo irmão Wagner, também está conosco aqui a esposa obreira Antônia. E você também que está nas cidades circunvizinhas, também está Vilmar aqui. Vilmar, a gente vai falar com ele aqui, técnico de áudio aqui na mesa, dando aquele apoio aí para que chegue até você com total qualidade aí, perfeição, para que você possa ouvir e ver aí, acompanhando o programa e recebendo da palavra de Deus, da oração, das misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que também está acompanhando, ouvindo e vendo aí no Recôncavo, nas cidades circunvizinhas, são quase 200 cidades, ou 200, né, Vilmário? 200 cidades aí, onde chega aí as ondas sonoras da Recôncavo FM 98.5. E nesse horário especificamente, gente, estamos aqui com o programa Poder Extraordinário da Fé, das 20 às 21 horas, sempre ao vivo, pela graça do Eterno, pela misericórdia de nosso Deus. E você também pode participar aqui conosco ao vivo, mandando seu zap, a sua mensagem de texto, seu pedido de oração, seu alô todo especial. Você que está em casa aí, mande seu alô. Estou com o celular aqui já
preparado para receber. Muita gente manda o alô, grava um áudio, pode gravar um áudio de 10, 15 segundos, a gente vai passar aqui, olha, me chamo irmão Wagner, moro em tal lugar, vou mandar um alô para fulano, Beltrano, que mora em tal lugar. Tem gente de outras cidades que está ouvindo aí. Na instante a esposa vai registrar aqui do pessoal lá de Valença, de Ituberá, Taperoá, Nilo Peçanha, toda essa gente aí maravilhosa que está acompanhando o Bahia, São Miguel, Laje, Mutuípe, Dom Macedo Costa, Muniz Ferreira, Nazaré, Aratuípe ali pro lado de Nazaré, né? Aquelas cidades ali. E aí segue subindo aqui, ó, Sapeaçu, Cruz das Almas, Governador Mangabeira. Tem um irmão que mora lá em Capoeiro Sul, perto de Governador Mangabeira, já próximo aí de Pedra do Cavalo. Eu não sei se chega a São Félix, se chega em São Félix. É município de Cachoeira. É município de Cachoeira, né? Capoeiro Sul aí nas margens aí. Então é isso, gente. Então muita gente aí, Castro Alves, muita gente aí acompanhando aí a Recôncavo, e nesse horário a gente está aqui com essa programação para poder transmitir, proclamar o Evangelho de Deus, a verdade que está em Jesus. Paulo declarou que a verdade está em Jesus, só reafirmando e fortalecendo aquilo que Jesus falou lá no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, gente, a verdade e a vida, e dele nós precisamos nos alimentar diariamente. Então fique conosco, tá bom? Agradeço pela presença, pela audiência, pela participação, pela companhia de vocês através das redes sociais, e a audiência através de todos os ouvintes aqui do programa da rádio aqui Recôncavo 98.5, Recôncavo FM 98.5. Hoje, quinta-feira, dia 29, tá um pouco friozinho aqui, mas a cidade está quente, fervendo aí fora aí. Muita gente aí, gente, indo para festa. Mas nós vamos continuar aqui no trabalho de evangelização da obra de Deus, semeando a palavra, regando a palavra, e Deus que dá o crescimento. Não é isso, esposa Obreira Antônia? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus por mais uma noite de palavra e de oração. Sempre digo glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor, porque cada palavra, meu irmão, é uma instrução para as nossas vidas, e quando guardamos ela no coração, pode ter certeza, ela vai nos fortalecer, ela vai dirigir, nos guiar. E aqui está a palavra do Senhor, a importância de a gente estar sempre meditando, a importância de a gente estar crendo, confiando, porque a nossa fé não é em vão. Por mais que a situação seja difícil, por mais que ouvimos palavras negativas, mas aquele que confia no Senhor pode ter certeza que resposta tem. Aí o Senhor aqui na sua palavra, em Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, como é importante a nossa fé. O que a fé, irmã, é acreditar, é ter a certeza, porque quando nós temos a convicção, a certeza daquilo que esperamos, o nosso Deus, ele trabalha em nosso favor. É preciso confiar, acreditar, independente da circunstância, da situação. O nosso Deus é grande para poder fazer coisas extraordinárias. E logo acima, no capítulo 10, versículo 35, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confia, meu irmão. Orou, confia. Orou, espera. Orou, acredita, porque se nós plantarmos hoje milho, ele não vai nascer amanhã, certo? O que acontece? Ele vai estar lá debaixo da terra, né, se desenvolvendo, e o broto vai surgir. Assim a nossa oração. Vamos plantar essa oração e vamos regar com a confiança, com palavras positivas, orando novamente, sempre regando essa semente daquela petição que eu, o Senhor e a senhora já fizemos. É acreditar. Orou, acredita, confia, porque essa oração, ela vai ter resposta em nome de Jesus.
Jesus. Glória a Deus. Aí essa noite a gente vai falar sobre oração e já veio aqui a mente o que Jesus falou: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Então você pediu, você orou crendo, já conte com aquilo. Isso é a fé. Isso é a fé. Sim. E aí por isso que o livro, o escritor aos Hebreus, ele fala: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Por quê? Porque ela tem grande galardão. O que é galardão? Recompensa, retorno. Deus, meu irmão, acreditar. Deus ele ama quando a gente anda por fé. Ele busca fé em nós. Você vai ver em Jesus, ele sempre falava: a tua fé te salvou. A tua fé, não é, né, Vilmar? A tua fé. Jesus ele veio para despertar a fé no homem, para que o homem haja fé. Certo? Porque Deus ele age dentro da nossa fé, meu irmão. Então, a fé é extraordinária. Por isso que o programa é o poder extraordinário da fé. Esse programa ele nasceu a partir de oração. Ele não surgiu de uma hora para outra. Isso é verdade. Ele foi gerado em oração. Ele foi apresentado a Deus, pedido ao Senhor, porque era o desejo de estar levando a palavra do Senhor. A princípio, aquelas pessoas que não podem ir à igreja, que estão encamados, às vezes tem uma dificuldade de locomoção, mora distante, não pode ir à igreja sempre, porque não tem um transporte. Então, era o objetivo, levar a palavra às pessoas que ela tem essa dificuldade ou tem por conta de onde mora e onde congrega, não poder estar sempre na igreja, né? Essa dificuldade de locomoção. Então, o programa, a princípio, né, tem esse objetivo, e nós orando ao Senhor, levando, porque nós escutamos de pessoa. Irmão, a gente mora tão distante da igreja, não dá sempre pra gente ir. Pessoas que moram na zona rural bem distante, não tem transporte, depende de transporte, o transporte não passa sempre. E nós orando diante de tanta situação que a gente escutava. Isso aqui é resposta de uma oração já feita há muito tempo. Então, meu irmão, minha irmã, não abandona a oração, não abandona a confiança, não abandona a fé, acredita. Muitas vezes a gente escuta, pessoas estão orando, pedindo a Deus, vem da igreja, depois diz: não dá nada certo, eu não consigo. É como se jogasse, né, um balde de água na sua oração. Não, irmão, orou, confiou, segura a tua bênção, acreditando. Porque na verdade, gente, a oração é uma batalha, né? É uma guerra. Daniel, está guerreando, né? exato. Daniel guerreou durante 21 dias orando e jejuando. Desde o primeiro dia que ele aplicou o coração para buscar a Deus em oração e jejum, Deus ouviu e enviou o anjo. Só que quando Deus enviou o anjo, houve uma resistência no mundo espiritual, no reino espiritual. Diz que o anjo, o príncipe da Pérsia, impediu o anjo de Deus vir com a resposta. Deus teve que enviar um outro anjo mais forte, de uma hierarquia maior, que foi o Miguel. O Miguel veio e batalhou ali e permitiu que o anjo que Deus tinha mandado primeiramente viesse para se apresentar a Daniel. Mas porque Daniel era especial, porque Daniel era bonzinho? Não, porque Daniel ousou acreditar nas escrituras sagradas e passou a buscar o Deus vivo. Gente, Deus é vivo. Faça como é que eu diz? Eu não vou fazer um desafio, não vou falar desafio, que essa palavra Senhor, o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, então eu vou buscar Deus. Se Deus, eu já falei isso assim com o Senhor: Senhor, se o Senhor é real mesmo, vivo, se o Senhor é verdadeiro, então eu vou buscar o Senhor, eu vou te conhecer, eu vou conhecer. Só que a gente não tem como conhecer Deus na sua plenitude, porque Ele é infinito. Não tem como você pegar as águas do oceano e colocar num copo. Tem, Mário, que você pegar as águas do oceano e colocar num copo? É a mesma coisa, para a gente tentar assimilar. Você não tem como pegar aquele que é infinito e colocar no finito, né? Colocar numa caixinha, colocar num lugarzinho achando que Deus mora ali. Não, meu irmão. Os céus, foi onde que eu vi, o dia desse estava lendo, os céus não podem conter. Depois eu vou ler essa palavra aqui, mas antes eu falar com o Vilmário. Vilmário, boa noite, querido. Tudo bom, na paz aí? Nosso amigo, irmão aqui, técnico de áudio, mesa, faz tudo aqui, desembola tudo. Boa noite, pastor. Boa noite. Amém, Jesus. Boa noite, obreira Antônia. Boa noite a todos os amigos ouvintes que estão sempre acompanhando
quintou com Jesus, né? Poder extraordinário da fé. Amém. Maravilha. Obrigado aí pela palavra, ter chamado de pastor aí, tá bom? Deus quiser. Tem muita gente que me chama de pastor, gente, mas eu, como é que eu posso falar? Tecnicamente ou, não sei nem como explicar. Tecnicamente, politicamente, ainda não sou pastor. Mas a gente está aqui não buscando o título, né, Vilmara? O título. Mas é levar a palavra. É levar a palavra. Pode ser pastor, pode ser padre, irmão, obreiro, obreira. Mas obrigado, Vilmara, pelas palavras aí, certo? Pela consideração, porque você chamar alguém de pastor é uma consideração. Tô profetizando. Amém, eu aceito sim. Você, rapaz, tudo que está vindo de você é só bênção. Eu aceito sim essa profetização sua, essa profecia sua aí, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar do caderno de oração. Fala aí, mulher. Porque, meu irmão, aqui são vários nomes, está sempre aqui apresentando ao nosso Deus e também no monte. O senhor, a senhora que deseja colocar o nome no caderno de oração, manda mensagem para o 988697647. 988697647. Vamos estar colocando o nome na oração, apresentando aqui, apresentando no monte. Também são nomes que vão para o caderno, eles não são divulgados, exceto como acontece, alguém pedir, irmão, ora aí no ar por fulano de tal, que estamos aqui em concordância, aí é diferente, mas geralmente os nomes são colocados no caderno e apresentados, e nós sabemos, temos a certeza e sabemos que o nosso Deus é vivo para poder responder cada oração e cada necessidade. Vou mandar alô pro pessoal. Sim, aproveito, vou mandar um alô. Deixa eu pegar aqui a lista para não esquecer de alguns irmãos que eu anotei para não esquecer. Meu irmão Moisés, sua esposa Mari, a filha Karine, a princesa Karine, que Deus abençoe. Também as irmãs Galvão, Valdete, Helena, Anitta, Toinha e a mamãe Galvão, Dona Loura. Um abraço a todos em nome de Jesus. Também um abraço para minha irmã Lena, lá em Valença. Deus abençoe minha irmã Lena. Também tem Ana Lúcia, lá de Tuberá. Um abraço. Todo o pessoal de Ubaíra na escuta. O pessoal de São Miguel, Nilo Peçanha, que Deus abençoe todos. Nilo Peçanha, um abraço para a região de São Benedito, de Cincos de Aremão, da família Pocedônio, família da minha irmã Lena, que Deus abençoe em nome de Jesus também na escuta. Tia Giza, um abraço para a senhora, Martim do Capão, Cláudio Cadeirante, na Soter Barros. Um abraço para o meu pai Amadeu na Jangada, Bilda Jangada, Dona Ana na Jangada, Adilma, Joelma e Dom Macedo Costa, meu irmão Lucas na Avenida, certo? Maria da Conceição Consa Dias me passou um zap hoje dizendo, irmão Wagner, ontem não deu para eu ouvir o programa que eu fui para a igreja, mas quando eu voltei, eu acessei no YouTube e assisti. Que bênção. Que bênção, né? Fica gravado. Amém. Mais uma pessoa aí dando testemunho aí que o YouTube também está fortalecendo, gente, porque fica lá registrado. Muita gente às vezes não tem acesso no Facebook, mas o YouTube, a grande maioria das pessoas estão sempre em contato com o YouTube. E graças a Deus e Vilmar aí que nos deu essa força, essa dica aí para a gente estar fazendo um canal do programa O Poder Extraordinário da Fé. E aí as pessoas que às vezes não conseguem ouvir aqui o programa pela rádio, depois você tem um acesso lá no YouTube, Amém. No Instagram e também pelo Facebook. Olha os canais aí das redes sociais servindo para agregar fé, a palavra de Deus na vida das pessoas e expandir o reino de Deus no coração dos homens, Amém. Né? Glória a Deus também, por isso, Deus abençoe. Deixa eu mandar um alô lá pro lado dos idosos que estão na escuta, um abraço a todos os irmãos do lado dos idosos, o meu irmão Joaquim Eduardo, que sempre está lá com o seu radinho escutando, que Deus abençoe meu irmão. Também um abraço para minha vovó Fia, irmã Josi, irmã Nima, um abraço a todas, Deus abençoe em nome de Jesus. Também minha irmã Cláudia, o Juninho, a Cristiele, que Deus abençoe todos também em nome do Senhor. A irmã Ninha, um abraço para a senhora Ninha, para Rodrigo Lico e toda a família aí no Alto Sobradinho. Tá bom? Vocês que estão aí acompanhando o programa. Dona Betinha, que não esquece, seu Roque, toda a família na Muritibinha também. Maravilha, que benção, né? O João Paulo, Lorival e Dona Maria de Lourdes no Gran Pará,
certo? Um abraço se César estiver ouvindo aí, acompanhando depois, César e Nelber aí em São Paulo. Isso, minha irmã certo? Ana Paula aí, a nega do amendoim aí na Praça Padre Mateus, em frente à Isso. Igreja Matriz. Tá bom? Todo esse a pessoal irmã aí. Marta, a irmã Sônia, Isso, irmã vamos mandar um Miriam, alô que Deus aí. abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Minha Raimunda, seu esposo Gel, toda a família, Rio Preto, município de São Miguel das Matas, aí dando a força. Valdete Galvão, Helena Galvão, Dona Sim. Anitta, né? Tonieta, né? Anitta. Isso, Toninha. E Toninha. E também para a mãe dela, a Dona Loura Galvão, toda a Tchau, família aí. um abraço. Um beijo no coração. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Irmão Nenel, né? E toda a família, irmão de Cal, que Deus abençoe também. Moisés, sua esposa Mara, a princesa Karina, aí na Rua Velha. Um abraço para o irmão Kaique, aí no Pulo do Bode. Minha irmã Binha, Judete, Nádia, Juscelino, bairro Manduce, no Muntum. Um abraço também para Eugênia Pires e Dona Maria Pires, irmã de Dona Binha, aí no Cunha, né? Tanta gente aí, graças a Deus. Aqui que a gente vai lembrando, né? Bui, Burinho e Bobô, Jurema na Vila Bonfim, Cascos, Eliachão, Erivaldo Baixo do Morro, Pretinho, seu Antônio e Dona Antônia. É Tom e Tonha. Tom e Tonha, aí na Vila Bonfim, tá bom? Vila Bonfim aí na escuta aí. Tom e Tonha. Tá bom? Antônio casou com Antônia. Olha que coisa. Minha mãe é Antônia e a esposa é Antônia. Antônia e mora em Santo Antônio. Antônio para todo lado, né? E hoje é aniversário de Santo Antônio de Jesus. Jesus abençoe todos os moradores aqui dessa cidade linda, maravilhosa, acolhedora. Essa cidade aqui, meu irmão, eu já morei em algumas cidades, mas essa aqui é a cidade, né, Vilmar? Vilmar ia falar que Vilmar, pode falar? Já foi em outros fora do Brasil aí, mas conhece muita coisa aí também aí, sabe muita cultura e graças a Deus por isso. Mas Santo Antônio, você voltou para Santo Antônio, né? Sim. Vendo? Vai, mas volta. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, gente. Já mandou os alô aí. Vamos tocar uma participação aí do bloco dos nossos patrocinadores, por gentileza. O pessoal que está no Instagram aqui, nem tem como ver que eu deixei o celular virado aqui de costa para mim, mas depois eu mando um alô para vocês aí, tá bom? Não? Então, Agora. Vamos agora nossos patrocinadores, por favor, meu jovem. Mercado e Açougue Suprilar. Toda a variedade em carnes, hortifrutis, cereais e muito mais para você fazer as suas compras. Suprilar, também distribuidora de gás e água. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, 759-8173-0404, na Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. JR Cell, assistência e acessórios, películas, fones de ouvido, capas e muito mais. JR Cell, assistência e acessórios. Telefone 759-8819-3317. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial. Variedades, tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. Chaveiro e Variedades no Cajueiro, depois de Veiga. Zap 71999671203. Falar com Francisco. Rosângela Coelho, corretora de imóveis. Você que precisa encontrar ou vender o seu imóvel, casa, apartamento, terreno, sítio, locação comercial, aluguel, financiamento pela Caixa. Telefone 759-8354-6464. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transporte e Locações, serviço em chaparia e pintura, estética para o seu carro, em frente à antiga Comag, atrás do Posto São Paulo. Telefone 759-9996-9999. Oficina Garagem, Transporte e Locações. Você conectado com Deus. No ar, poder extraordinário da fé. Com o irmão Wagner. Muito bem, estamos também no oferecimento Project Móveis
Planejados, você que precisa aí dos seus móveis novos aí, planejado de MDF para o seu quarto, sua cozinha, banheiro, salas comerciais, escritórios e muito mais. Faça seu orçamento. Agende uma visita pelo zap 988281315. A Project Móveis Planejados, descendo a rua Soter Barros, número 39, descendo o ponto de ônibus da feira do Igor, né? Igor, um abraço aí para o Igor. Igor e o outro? Heraldo, tá bom? Da Project, é isso mesmo, Project? Fala assim, Project Móveis Planejados. Mercado Amparo, carne fresca, cereais, hortifrutis, frutas e legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo, ótimo atendimento o ano todo, com entrega a domicílio na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 999730088. Um abraço aí para o nosso irmão do Mercado Amparo, Anderson e família. Tá bom? O Igor e a Heraldo, aí do Project Móveis Planejado. Um abraço aí para Felipe, da Oficina Garagem de Transporte e Locações. Rosângela Coelho, corretora de imóveis. Tá bom? Aí para nosso irmão Francisco, no Cajueiro, do Chaveiro e Variedade, no Cajueiro Francisco. Para o nosso irmão Júnior, da JRC Assistência e Acessórios. O meu irmão aí atuando, a Pizzaria Ramar Pizzaria também forte aqui na programação e na cidade. E o Mercado Açougue Supre lá na cidade de Vazedo. Um abraço aí para o meu irmão Sandro e família. Aquele abraço, Sandro. Sempre quando ele dá aí, ele ouve o programa do Mercado Açougue Supre lá. Agora nós vamos de uma linda canção. Essa canção aqui é da cantora aqui de Santo Antônio de Jesus, a Milena Silva, né? A Milena Silva estiver ouvindo aí, ou algum conhecido, por gentileza, para entrar em contato com a gente, tá bom? Telefone 988697647, a nossa cantora, a cantora aqui da cidade, né? E Santo Antônio de Jesus, não sei se ela mora aqui ainda, Milena Silva, né? Milena Silva, então a gente vai de canção e voltamos com todos vocês em nome de Jesus. Teu sorriso eu não vejo mais, porque era tanta alegria em fazer a obra do Senhor. De repente, tudo terminou. Os teus sonhos e projetos que deixou morrer, os dons que Deus te deu não multiplicou. Só tristeza e solidão foi o que restou. Vem correndo, Deus tem pra você solução. Eu sei, o vento da tristeza pode chegar, o desânimo pode até entrar dentro do teu coração, mas eu sei que meu Deus é poderoso.
de Abraão, Isaque e Jacó. É o mesmo Deus que opera hoje aqui. Eu não sei o problema que te aflige, mas eu sei quem tem a solução. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, é o mesmo Deus que opera hoje aqui, trazendo cura, paz e libertação, trazendo renovo, alegria e purificação, quebrando correntes que prendem a tua alma. Chegou a hora de vencer, não há mais tempo pra perder, pois para Deus há muito o que realizar. Deixa Ele te usar. Eu sei, o vento da tristeza pode chegar, o desânimo pode até entrar dentro do teu coração, mas eu sei que meu Deus é poderoso pra arrancar a raiz de amargura e te dar um novo coração. Eu sei, o vento da tristeza pode chegar, o desânimo pode até entrar dentro do teu coração, mas eu sei de amargura e te dá um novo coração, te dá um novo coração. Sim, Deus te dá um novo coração. Receba um novo coração. Agora no seu rádio, Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé. Graças ao nosso Deus e ao nosso Pai, em nome de Jesus, voltamos, 20 horas mais 33 minutos. Você ouviu essa linda canção, Milena Silva, canção aí da nossa conterrânea aqui de Santo Antônio de Jesus aí. Você também pode estar acessando lá o YouTube, né? O Novo Coração, Milena Silva. No YouTube, achei ela lá no YouTube, também tem lá no Face e também tem lá no Instagram, Milena Silva, cantora Milena Silva. Vamos de palavra, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, inclusive essa palavra a gente compartilhei com vocês hoje pela tarde, a gente esteve lá no monte, certo? Foi uma experiência nova, poder fazer uma live no monte, uma oração lá no pasto, num ambiente natural. É tão bom a gente estar em contato com a natureza, ver os céus, tão lindo contemplar os céus, os montes, que dá para ver aqui da Serra da Jiboia, né, aqueles montes ali que tem aquelas torres, dá para ver. É bom, gente, nós temos que ter contato com a natureza, andar descalço, pisar no chão, certo? Sentir aquele cheiro quando chove, sobe aquele cheiro da terra molhada. Eita, que maravilha, a gente sempre tá lá. A gente tem que ter esse contato aí, certo? E a gente estava lá com essa palavra e eu vou transmitir também para vocês aqui, porque é algo que tem nos chamado a atenção, tem despertado a gente, que é a oração. Mas é uma oração dentro de um horário que o eterno Deus estabeleceu. Então diz o texto sagrado assim, ó, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para
a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que ele lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia, amém. Que bênção, né? Que relato desse acontecimento. E a gente vai aprender aqui sobre a oração que Deus estabeleceu um horário específico. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então é sobre isso que a gente quer falar, transmitir para você a respeito da hora nona. E que hora é a hora nona, irmão Wagner? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Tem uma palavra que diz que Jesus entregou seu espírito esse horário. Vou pedir para a esposa que fala aqui, mas eu vou procurar onde é que está, se está em Mateus, onde a palavra diz que Jesus, quando ele entregou seu espírito, quando ele estava lá na cruz, no madeiro, e ele entregou seu espírito, a Bíblia diz que foi na hora nona, certo? A hora nona ele clamou, entregou seu espírito. Vou ver o que eu acho aqui. Enquanto isso, você pode falar aí a respeito desse Amém, acontecimento né? aí. E quando ele fala aqui, né, que João e Pedro subiu ao templo para a oração da hora nona. Se era a oração da hora nona, percebe-se que já era um costume. Isso. Que naquele momento, naquele horário, às 3 horas da tarde, o povo já estava acostumado a ir a orar. E nessa ida estava um homem assentado. E nesse momento, né, de oração, de ida à oração, ele é visitado pelo poder de Deus. Então, percebe-se que nesse momento o poder extraordinário do Senhor aconteceu na vida deste homem. E todos louvavam a Deus por esse milagre, porque, meu irmão e minha irmã, oração não é em vão. Quando oramos, é como nós plantamos uma semente ali. Há momentos que a semente é imediata, no caso desse exemplo aqui, onde Pedro fala a esse homem, né, que está sentado, aqui como ele diz, homem, o qual sempre diariamente estava à porta do templo e pedia esmola. Então o que esse homem fazia ali? Estava numa situação difícil. Ele não estava nem olhando para a sua situação física, estava pedindo esmola, ou seja, estava passando por necessidade. Mas a visitação do Senhor fez com que este homem se levantasse. Pronto, e mais achei do aqui, que esmola, ele recebeu uma restauração na vida dele. Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta. Qual é a hora sexta? Jesus ele foi crucificado na hora sexta, é meio-dia, tá bom? Desde a 3ª hora do dia ele foi ali levado para ser crucificado. Aí diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, de meio-dia até 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, de novo, clamou Jesus. Jesus esperou até chegar que hora? A hora nona, porque a hora nona é a hora da oração que Deus estabeleceu. Olha só, a hora nona, gente, 3 horas da tarde, é um portal que se abre, um portal espiritual, certo?
coisas espirituais acontecem na hora nona. Assim como no Salmo 91 fala da seta que voa ao meio-dia, a mortandade, a seta, a praga que voa, que age ao meio-dia. Então são horários específicos para coisas espirituais acontecer. Meio-dia. Quando eu morava na roça, 18 horas, tinha gente que via coisa, ia pro riacho, recebia, meu tio falou, tava tomando banho no riacho, quando de repente jogaram uma mão de areia nele. Sabe você tomar uma areada nas costas? Já tomou já na praia, Vilmaro? Alguém joga aquela areia? Então ele estava sozinho no riacho lá, tomando banho, quando ele sentiu aquela areia nas costas dele batendo. Mas ele olhou, não tinha nada. É como o povo fala, né? Aquela assombração, visagem. Né? Isso tinha muito quando eu morava na roça. Os mais antigos contavam, né? Contavam um bocado de coisa. Lobisomem. Meu pai mesmo, minha mãe, minha irmã. Minha irmã via coisas nesse horário. Ela entrava no quarto, ela disse que tinha uma mulher lá de branco, mas às vezes isso é demônio, entendeu? É que a gente tem aquela visão, aquela superstição, mas acontece, gente, acontece tanto de demônio como de anjos de Deus também, né? A gente não pode generalizar, falar que tudo é demônio, tudo é diabo, não. Tem os anjos de Deus também, sim. Deus permite que apareça, e na roça, antigamente, aparecia muita coisa sobre isso, muita coisa mesmo. E aí o que acontece? Às 3 horas da tarde, meia-noite também, muita gente faz trabalhos à meia-noite, né? Essas coisas de encantamento, enfim, meia-noite. Então tem horários específicos. E a hora nona, às 3 horas da tarde, também é um horário que Deus estabeleceu. Então diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, dizia, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, olha isso, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí o que a Bíblia diz? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas, abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo ele dos sepulcros, eu estou até me arrepiando, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Não era qualquer um que estava ali, era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E na hora nona, Jesus entregou o Espírito, clamou ao Pai, entregou, e aí coisas que aconteceu no mundo espiritual, veio também se manifestar no mundo físico. Gente sendo ressuscitada, o véu rasgando, terremoto. Olha que tanta coisa aconteceu na hora que Jesus clamou nesse horário e entregou o seu Espírito a Deus para a salvação de toda a humanidade. Então Pedro sabia desse horário. Sim. João sabia. Aquele homem não sabia, mas ele estava na hora certa, no lugar certo, recebeu um milagre ali extraordinário. A palavra diz que ele tinha 40 anos, era aleijado desde nascença. Ele queria só uma ajudinha, queria uma esmola, né, uma moedinha ali para ajudar ele a se alimentar. Mas ele recebeu muito mais do que isso. Ele recebeu a cura, a saúde, o poder de Deus, a salvação. Entrou no templo louvando a Deus, adorando a Deus, se apegou com João e Pedro. Quem que não quer se apegar com João e Pedro naquela época, hein? Ficou ali aos pés de Pedro e João ali aprendendo ali, e foi uma bênção, meu irmão. Olha isso. Por quê? Porque Pedro e João subiu a que hora? 3 horas da tarde para orar.
Eles entendiam que aquele horário é um horário que Deus estabeleceu no mundo espiritual, que é um momento de oração. Vou por outro exemplo. E ele entra no templo saltando, né, e louvando a Deus pelo milagre de estar andando. Que bênção. Aí o que aconteceu? Os religiosos já queriam prender o Pedro e João, porque operou um milagre desse na vida de um homem através do nome Jesus. né? Então, enquanto aquele homem estava lá, ninguém se importava com ele. Mas depois que recebeu a dádiva, a graça divina, aí todo mundo já começou a querer ali apagar o homem. Mas o homem estava na alegria. Só quem recebe a bênção, só quem recebe a cura, quem é visitado, né? O poder de Deus, a alegria, o perdão. Quem recebe o perdão do Senhor Jesus na alma, no espírito, meu irmão, salta de alegria para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Você que está aí, você pode também, meu irmão, saltar de alegria, entrar no santuário de Deus para adorar Ele, receber as bênçãos do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Olha só, lá no livro, aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 10, vamos lá para Atos, capítulo 10, agora já é um outro homem. Esse homem era um centurião, ele era romano, não fazia parte do povo de Deus, o povo de Israel, Sim. certo? Ele veio de Roma para poder ajudar ali como um centurião, cuidava ali, comandava 100 soldados, porque um centurião comandava 100 soldados, e de Roma ali, que estava ali em Israel. E diz o texto assim, ó, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava quem? A Deus. E o que aconteceu? Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensagem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Gente, olha que coisa linda. Um anjo apareceu, foi lá visitar o Cornélio. Por quê? Porque o Cornélio era o quê? Ele entendia. E ele estava o quê? Ele era temente a Deus, ajudava o povo, certo? E ele orava continuamente. Mas que hora que ele orava, obreira Antônia? Versículo 3. Cerca da hora 9 do dia, né? Ele diz assim: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Eu acho que os anjos gostam de aparecer esse horário também, velho. Eu entendi uma coisa, posso passar para vocês, que se a gente seguir esse mesmo caminho aí, que o João e o Pedro, que o Cornélio, de estar orando, observando esse horário para a gente orar, coisas espantosas podem acontecer, se prepare. E assim, de contínuo, né? Percebes que ele fazia um detalhe, isso. Ó. Não era de vez em quando. Lembrei, hoje é 3 horas, já é 3 horas, eu vou orar. Não, ele tinha um compromisso em estar na presença do Senhor, e a hora 9 está ali orando, porque era de contínuo, era todos os dias. Exatamente. Por quê? Porque a gente vive o dia de hoje. Então hoje tem 3 horas, eu vou orar. Certo? Tá no trabalho, pode parar um pouquinho, alguma coisa, tá ali, não tem, né? Claro que você tem que ser responsável no seu trabalho, não vai abandonar lá o trabalho, as atividades. Mas no pensamento você pode pensar: Pai, agora é 3 horas, hora da oração. Meu Pai, toma a minha vida em tuas mãos, visita a minha família, livra de todo o mal, abençoa aqui também o trabalho, a empresa, os encarregados. Meu Deus, toma e abençoa todos. Você pode fazer uma oração e vai fazendo aquele hábito ali. Sim. A hora 9, ele observava o que? A oração. Um anjo apareceu. Ele foi visitado, né? Foi visitado pelo Senhor. Se você for para o versículo, qual é o versículo? O versículo 30 diz assim, ó: o Pedro vai lá, o anjo mandou chamar Pedro, Pedro vai lá na casa do Cornélio, prega a palavra de Deus, o Espírito Santo desce, todo mundo é batizado, começa a falar em línguas estranhas, houve salvação na casa do Cornélio. Por quê? Porque o Cornélio tinha esse hábito contínuo de orar a Deus. Ele fazia outras orações em outros horários, mas a Bíblia, olha só, presta atenção, a Bíblia chama a atenção
que era a hora nona. Se não Ele fosse... disse que era na minha casa, não era Ó, na casa dele. É, Né? se não fosse algo importante, não estaria aqui a hora nona. Ele orava de contínuo, mas fala especificamente a hora da oração, hora nona. Lá com João e Pedro, aqui com Cornélio, com Jesus lá, quando ele clamou a hora nona, entregando o seu espírito. Se a Bíblia não quisesse, se Deus não quisesse, se Deus não quisesse que as pessoas soubessem disso, não estaria escrito, estaria? Não estaria. É um detalhe. É um né? detalhezinho que quando abre nossa mente, Jesus, é isso aí, ó, que eu tenho que pegar também. A hora nona é hora da oração, gente. Então o que acontece? Muitas igrejas, nós das igrejas, estamos trabalhando isso aí, às 3 horas da tarde, ter reunião de oração, mas só que oração com jejum, que a gente vai ver aqui, oração com jejum. Na outra tradução aqui tem oração com jejum. Vou abrir aqui em Atos, aqui, mas leia aí o versículo 30, por gentileza. Versículo. E disse Cornélio. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. A tua oração foi ouvida E as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Mas tem a tradução que fala que durante esse horário ele estava em oração e em jejum. A gente pesquisou, tem outras traduções mais antigas que fala que ele observava. Na outra Bíblia, viu? A gente estava olhando e fala que ele estava esse horário em oração e em jejum. E aí o que aconteceu? O anjo foi até ele, certo? Quem não gostaria de receber um anjo, né? Ao caminho aí, anjo, terremoto, não vou falar um terremoto físico, mas terremoto é para sacudir os alicerces da nossa vida. Como Paulo e Silas, perto da meia-noite, orava e cantava louvores a Deus. Perto da meia-noite. Quer dizer, no horário que todo mundo já está dormindo apagado, tem gente que está orando. 3 horas da manhã, tem gente que está dormindo aquele sono meio de... DJ Ferrari falou que 4 horas é o sono do ladrão, 4 horas do ladrão, né? Que é a hora que está todo mundo apagado, que é a hora que o ladrão vem para roubar. Então, a hora que se levanta para orar, meu irmão, minha irmãzinha. E faça isso, procure também fazer observando um jejum. Por exemplo, se almoça meio-dia, você fala assim: eu vou fazer um jejum, eu vou pular o meu almoço, vou almoçar só depois da hora nona, porque 3 horas da tarde eu quero estar orando sem ter almoçado. Depois você almoça 4 horas da tarde, faz lá o seu almoço, mas faça um esforço de orar com jejuns. Amém. Orar com jejuns, porque Jesus falou: esta casta não sai senão com oração e jejum. Então nós temos que colocar essa ferramenta, gente, na nossa vida. A oração, se você já ora, glória a Deus, continue orando e acrescente esse ingrediente poderoso que é o jejum. Jejum, gente, jejuar. Jesus jejuava, os discípulos jejuavam. Lá os apóstolos jejuavam, os profetas jejuavam. A gente precisa também voltar a essa, diga assim, a essa pegada que eles tinham de oração, de jejum, de horário específico. Base, né? Essa base, a palavra é essa estrutura que mantinha aqueles homens de pé diante de Deus, igreja, na presença. Oi? Das primeiras igrejas aqui. Isso. Palavra, né? Antigamente as igrejas era oração e jejum. Você entrava nas igrejas, aquela atmosfera, aquela coisa, meu irmão. Hoje em dia precisa voltar, gente. E isso começa, mas lá na igreja onde eu vou, não faz, comece por você. A gente está começando por nós. A palavra do Senhor, ela já nos ensina. Ó, o Cornélio, ele fazia isso em casa. A palavra do Senhor já nos ensina como devemos, né, andar na presença do Senhor. Em jejum, oração, já indica que as horas específicas. Isso. Né? E não que a gente não vai deixar de nos reunir, que também é muito importante estar reunido com os irmãos, louvando, adorando, ser pastoreado,
tudo, mas que a gente tenha uma comunhão com o Senhor. Além de ter uma comunhão com os irmãos, nós temos também ter uma comunhão particular com o nosso Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que possamos aprender e nos fortalecer. E não esperar o dia do culto, mas quando chegar ali já está o que? Também alimentado. É porque às vezes a pessoa espera até no dia que tiver o culto para orar. Não faça isso não, gente. Você está fazendo um mal tremendo para sua alma, seu espírito. Você se alimenta pessoalmente, vai estar ali sendo alimentado também junto com seus irmãos. É a comunhão. Né? Ele falou, Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre. Então a gente está falando aqui, ensinando, melhor dizendo, eu não sou mestre, não sou professor para ensinar, mas compartilhando daquilo que nós temos aprendido e buscado viver. Amém. Jesus falou que o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lá em Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem cessar, certo? Então você tem que criar uma agenda diária de oração, de leitura da palavra, de momentos que você vai parar ali para ter comunhão com Deus. Isso diariamente. Diariamente as pessoas não trabalham, diariamente as pessoas não comem, diariamente as pessoas não tomam banho, diariamente as pessoas não fazem exercício, aqueles que se exercitam na academia ou fazem sua caminhada, porque espiritualmente a gente não vai também fazer isso. A gente deve fazer também, Sim. Não deixando de fazer uma coisa para fazer só outra, mas devemos andar com equilíbrio. Tá bom? A gente vai encerrar aqui por causa do nosso horário. Oração, né? Oi? Ainda tem oração. Ainda tem uma oração, mas a gente vai fazer aqui uma pequena oração a um Deus grandioso e poderoso. Mas antes a gente vai aqui dos nossos patrocinadores mais uma vez, tá bom? E um beijo no coração de todos os ouvintes que estão acompanhando aí o programa, o Poder Extraordinário da Fé. E depois você pode assistir lá com mais tempo pelo Facebook, YouTube e Instagram, certo? Mercado e Açougue Suprilar. Toda a variedade em carnes, hortifrutis, cereais e muito mais para você fazer as suas compras. Suprilar, também distribuidora de gás e água. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, 759-8173-0404, na Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. JR Cell, assistência e acessórios, películas, fones de ouvido, capas e muito mais. JR Cell, assistência e acessórios. Telefone 759-8819-3317. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial. Variedades, tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. Chaveiro e Variedades no Cajueiro, depois de Veiga. Zap 71999671203. Falar com Francisco. Rosângela Coelho, corretora de imóveis. Você que precisa encontrar ou vender o seu imóvel, casa, apartamento, terreno, sítio, locação comercial, aluguel, financiamento pela Caixa. Telefone 759-8354-6464. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transporte e Locações, serviço em chaparia e pintura, estética para o seu carro, em frente à antiga Comag, atrás do Posto São Paulo. Telefone 759-9996-9999. Oficina Garagem, Transporte e Locações. Project Móveis Planejado, móveis para quarto, cozinha, banheiro, salas comerciais, escritório. Faça seu orçamento, agende uma visita pelo Zap 988281315. Endereço Rua Soter Barros, número 39, descendo o ponto de ônibus da feira. Project Móveis Planejados. Mercado Amparo, carne fresca, cereais, hortifrutis, frutas e legumes. O pãozinho é da hora, água mineral e muito mais. Preço baixo, ótimo atendimento o ano todo, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 999730088. Nós vamos agora de oração. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos neste momento diante da presença do poderoso, do bendito e glorioso. Pai, apresentamos a Ti todos esses ouvintes, Senhor. Essa multidão para a gente, mas para o Senhor, meu Pai, só o Senhor é grande. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor que faz maravilhas. Pai, pedimos a multidão das tuas misericórdias sobre nós, Senhor. Sobre toda essa gente, Senhor. Sobre todo o povo em Santo Antônio de Jesus. Eterno, tenha misericórdia e compaixão, Senhor. Livra de todos os males, meu Pai. Guarda essa gente que está acompanhando pela live, pelo Instagram, Facebook, YouTube, aqui na Recôncavo, meu Deus. Visita os lares, as famílias, meu Pai. Pai, toca na vida dessa gente, Senhor. Também visita os nomes, Pai, que nós estamos levantando aqui, o caderno de oração, Pai. Apresentamos a Ti cada um dessas pessoas. O Senhor sabe as necessidades, as dificuldades, as tribulações. Pai, o Senhor sabe quem está precisando da cura, da saúde, do milagre, da porta aberta, do livramento. Pai, o Senhor sabe quem precisa da Tua salvação, meu Pai. A família que está orando pelo filho, pela filha, a esposa que está orando pelo marido, o marido está orando pela esposa, pedindo a Deus para que tenha misericórdia, para que salve, para que liberte, para que restaure o casamento, transforme a vida. Pai, a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o Senhor quem salva, Pai. É o Senhor Deus quem liberta. É o Senhor Deus quem cura, quem perdoa e quem restaura. Visita agora, Senhor. Especificamente também peço por Dona Sueli Lisboa, que o Senhor possa operar um milagre extraordinário, que o Senhor possa curar ela totalmente, Pai, abençoar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Visita também o seu esposo, visita toda a sua família, Pai, de todos que estão aqui no caderno de oração, Pai. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa o copo com água, a peça de roupa, fotografia, currículo, causa na justiça. Ó Deus, Pai querido e Pai amado, guarda toda essa gente em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Passou o tempo aqui, me perdoe, mas fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beba da sua água abençoada e consagrada e receba a vida. Tchau, tchau. Você conectado com Deus. No ar, Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Você ouviu um programa independente. De norte a sul, de leste a oeste, Recôncavo FM, primeiro lugar. 98.